A pergunta como responder aos desafios da missão no mundo de hoje me leva então a uma próxima pergunta. Quais são os desafios? Que desafios seriam esses? Que tipo de desafio, Marcel, você destacaria que é lançado na minha cara e na nossa também cotidianamente? A minha pretensão é discutir um pouco com vocês sobre isso. E nós podemos ter a pretensão de ser uma resposta para tudo isso? A missão tem alguma coisa a ver com isso tudo? Será que há algum papel que a teologia, como área acadêmica da ciência, de repente, poderia contribuir para o fazer missionário, para o pensar a missão diante desses tipos de desafios? O nosso roteiro é mais ou menos assim. Eu destaquei os nossos desafios em 3 campos. Socioeconômico, vou falar um pouco sobre educação, pobreza e violência. Eu fiz uma seleção, tem um filtro da experiência do Marcel na minha trajetória missionária e de empreitada na área do chamado terceiro setor cristão. Depois eu vou dar uma pequena, brevemente, olhada nesse desafio epistemológico, do ponto de vista da teoria do conhecimento que mobiliza ou provoca o fazer teológico, já que a gente está numa faculdade de teologia. Será que há algum tipo de demanda no nível do conhecimento da teologia que provoca a gente a pensar de uma forma diferente ou de uma forma mais arrojada? Pode ser que sim. Aliás, eu creio que sim. E um desafio missionário. Qual as implicações, então, para essa conversa que a gente está tendo nisso tudo? O primeiro alerta também é que não é uma aula de desenvolvimento comunitário. Eu disse lá ali no café que uma pessoa me cumprimentou, não é uma conversa prática nesse sentido. Não vou dar uma aula de um projeto de desenvolvimento, é uma discussão teórica que vai desembocar numa provocação prática, e se eu tiver êxito vai dar tudo certo, e se eu não tiver, que vocês me perdoem e que Deus nos ilumine nesse negócio todo. Pessoal, ao término também teremos um tempo de perguntas e dúvidas, e é isso aí. Desafio na educação. De novo, eu destaquei alguma coisa que tem provocado a nossa caminhada. Olha o cenário que a gente vive hoje, que interessante. A gente tem aproximadamente 46 milhões de brasileiros em idade escolar. Isso é o dado, todas as informações que eu vou passar para vocês, é a última informação que o Estado brasileiro está dizendo para a gente. IBGE de 2010. Mais de 40 milhões de brasileiros estão dentro de alguma, ou melhor, estão numa faixa etária onde eles deveriam estar numa instituição formal de ensino. É quase mais de 20% da população nossa. E aí, entre 2008 e 2009, paralelamente a essa informação, 14 milhões de brasileiros com mais de 15 anos eram analfabetos. Então a gente tem uma população que deveria estar na escola, frequentando a escola, um número bastante importante, e ao mesmo tempo temos 14 milhões de analfabetos. É interessante você pensar na perspectiva histórica. Se nós temos um Estado que existe há sei lá quantos anos, até 2009, nós não conseguimos resolver o problema de 14 milhões de brasileiros. Eles continuam analfabetos. E é analfabeto, não é com baixa escolaridade, com dificuldade, não, é analfabeto, 14 milhões. A gente tem 40% da população do Nordeste, com mais de 50 anos, é totalmente analfabeto. O Nordeste é um caso importante nesse cenário educacional. Mais um pouco sobre isso, nós temos 3 milhões de crianças e adolescentes fora da escola no Brasil. Fora da escola. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas entre 4 e 5 anos fora da escola, e desse número todo, mais de 1,5 milhão, ou melhor, 1,5 milhão de adolescentes estão fora da escola. A pergunta, se você é pai, isso pode ser mais óbvio para você. O que faz um ser humano de 15 a 17 anos que não está na escola? Que opção ele tem de desenvolvimento no nosso contexto, estando fora da escola? E não é um caso isolado, é 1,5 milhão. Isso que a lupa do Estado brasileiro consegue captar, fora o que escapa do nosso esquemão na máquina do IBGE. 1,5 milhão de adolescentes que deveriam estar se preparando para o mercado, de repente, ou para enriquecimento cultural da sua própria educação e da vida, não estão tendo essa oportunidade. A região sul, essa informação é curiosa, eu sou
retornaram do Paraná, é a pior região em termos de adolescente. Pegando a faixa etária do adolescente, é a região sul que tem mais gente, proporcionalmente falando, fora da escola. Falar isso, eu lembro que eu disse isso no Paraná, que se considera a União Europeia do Brasil, soava um negócio meio assim, nossa, é um escândalo, meu Deus. Eu lembro que fui falando essa informação num ambiente desses, o irmão, bem paranaense, falou assim, não, isso deve ser uma intriga do governo federal, ele era bastante anti-Lula, PT, etc. Eu falei, ok, não sei se o IBGE vai querer prejudicar a imagem da região sul, mas é um problema, é um problemão. Ainda nessa temática, 55% dos nossos estudantes no terceiro ano do ensino fundamental não leem e não interpretam um texto. O nome disso é analfabetismo funcional. Então, mais da metade da população que deveria estar lendo e interpretando o texto não consegue. E, segundo o plano que o Brasil tem, o terceiro ano é a série limite de alfabetização. Mesmo a gente estabelecendo que o terceiro ano é a série limite, mais da metade das pessoas que deveriam estar alfabetizadas persistem no analfabetismo funcional. É uma epidemia ou uma pandemia de analfabetismo a gente está vivendo nesses tempos. Um outro dado que é de arrepiar os cabelos da carne é que 38% dos nossos estudantes universitários são analfabetos funcionais. Eu também fiquei chocado. Talvez se você é professor aqui, você tenha a percepção disso um pouco mais claro do que eu. Como pode um estudante universitário não saber interpretar uma página? Mas o próprio Estado brasileiro está dizendo que 38% deles não sabem. Não conseguem ler e interpretar o conteúdo. Desloca essa foto, essa realidade, para o nosso contexto de igreja local. Aí vai o pastor, manda a galera ler um capítulo da Bíblia, de Provérbios. Imagine a conclusão no final da semana que a gente encontra, né? Só Jesus salva. 1 em cada 5 brasileiros é analfabeto funcional, 20% da nossa população. E tem um aspecto peculiar quando a gente tem um recorte de raça. 30% das nossas crianças brancas estão em defasagem na relação idade séria, 1.600.000 aproximadamente, e 50 delas negras estão em defasagem em idade séria, mais de 3 milhões de crianças. A desigualdade da experiência educacional, ela tem cor de pele no Brasil, e a cor é escura. 70% das nossas crianças brancas terminavam o ensino fundamental contra 30% das crianças negras. Também é o dado mais recente que a gente tinha por aí. Essa é a nossa encrenca só na educação, mas tem mais ainda. Tem o nosso desafio econômico. O Brasil, que é o Brasil sem miséria, ainda tem algumas dificuldades. Nós temos mais de 11 milhões de pessoas na favela. Dessas 11 milhões, não aparece aqui nesse slide, 3 milhões o IBGE falava que eram crianças. 3 milhões de brasileiros de 0 a 14 anos são favelados em 2010. Em São Paulo, nosso glorioso estado, o estado mais poderoso da União, da República Federativa nossa, 2 milhões de pessoas estavam nessas condições, e na cidade mais rica do estado nós temos mais de 1 milhão. Isso o que os dados oficiais, fora o que a gente imagina que deve ser por aí. Mais de 1 milhão de pessoas estão morando em barracos na nossa cidade. A gente tem um levantamento sobre quantos domicílios na capital, casas, são de renda per capita até meio salário mínimo. O que a gente chama gentilmente de baixa renda. Nós temos quase 500.000 unidades, casas, residências, onde as famílias que moram lá são consideradas de baixa renda, só na capital. É 13% dos nossos domicílios da cidade inteira. Isso tudo também recentemente em 2010. A maior parte desses domicílios estão na região leste e no extremo sul da nossa cidade. Violência. Pelo ponto do nosso trabalho, a ênfase nossa é crianças, jovens e adolescentes. Vamos dar uma olhada um pouco na evolução de óbitos de crianças de 0 até adolescentes 0 a 19 anos nessa faixa de tempo, de 1980 a 2013, segundo o mapa da violência, o estudo mais recente que a gente tem. A causa de morte de 1980 até 2013 de suicídio aumentou 63%. 63% é uma escalada de morte.
A gente tá... É quase que alguém diria assim, tem que legalizar o aborto. Eu diria, não precisa. Não precisa legalizar o aborto. Aí, já estamos abortando já. E se você acha muito, teve o mês agosto amarelo, agosto rosa, lembra sobre o tema do suicídio, né? Eu ia propor um outro mês, um mês qualquer, janeiro, abril, vermelho, porque a escalada nessa faixa de tempo de homicídio para essa faixa etária é muito maior que 60. Nós tivemos um aumento de mais de 400%. Entre 1980 a 2013, de morte por homicídio aqui, de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Se você fosse do mercado acionário e fosse uma empresa, você botava o teu dinheiro na causa do homicídio, você ia ficar rico. Ia ter um aumento de mais de 400% na rentabilidade assassina desse tipo de negócio. A gente tem um índice de homicídio na adolescência que expressa a quantidade de gente que não vai conseguir completar 19 anos, a partir de 12 anos e não chegar aos 19 anos, porque vão morrer no homicídio. Nesses municípios com mais de 100 mil habitantes, mais de 30 mil adolescentes morreram só por homicídio, fora acidente de carro e etc. São Paulo, segundo essa pesquisa, iria perder quase 3 mil adolescentes em 2012. Eles fizeram uma estimativa para o Brasil inteiro. A equipe que fez esse estudo, eles acreditavam que em 2012 a gente ia ter 35 mil pessoas mortas. Eles erraram por 5% só, porque morreram 33 mil. O número nosso para 2019, até 2019, a gente espera ter matado pouco mais de 40 mil pessoas entre 12 e 18 anos de idade. Dá para entender que eu nem preciso aprovar o aborto, né? Nessa altura do campeonato. Eu nem preciso ir para guerra, não preciso ir para guerra. A gente já está matando mais aqui mesmo. Um risco de adolescente homem ser vítima de homicídio é 11 vezes maior quando a gente compara com uma mulher. Então, é como se o pai de um menino fosse dar um presente para ele quando ele completasse 12 anos, e o presente fosse, no caso brasileiro, um colete à prova de bala e um capacete balístico. Porque o pai diria assim, filhinho, aqui no nosso país, a bala corre 11 vezes mais rápido para tua cabeça do que da tua irmãzinha. Só lamento. E na pesquisa anterior, se você fosse pai de um adolescente negro no estado de Alagoas, você daria também bastante proteção para ele, porque ele teria 56 vezes mais chance de morrer com uma bala do que uma menina da mesma faixa etária, branca, loira, na região sul do Brasil. 56 vezes mais chance de morrer com homicídio com arma de fogo nesse caso. O risco do adolescente negro ser vítima é 5 vezes maior do que um adolescente branco. A nossa violência também gosta de uma cor, tem cor aqui. Isso só alguma coisa que eu resolvi destacar para vocês, para entender o tamanho do nosso desafio, uma parte dele. Só pelos números, quando alguém te dissesse assim, 3 milhões de crianças moram em favela, é impossível ser cristão e dizer que tem uma preocupação com a infância sem pensar ou fazer a pergunta o que significa ser favelado com 10 anos de idade. É o mínimo. Se a gente tivesse um pouco de neurônio funcionando, a gente perguntaria isso. O que significa ser criança nesse país que produz 3 milhões de crianças morando em favelas? O que significa ser cristão engajado na missão de Deus? É a nossa próxima conversa para encerrar essa etapa. Qual a compreensão da missão responde a esse tipo de demanda? Tem um conceito de missão que dá conta do tamanho da nossa encrenca? Ou uma parte dela, como eu disse para vocês? Quais são as implicações práticas que a gente pode esperar quando a gente compreende uma noção de missão que tem resposta para oferecer? Tem alguma contribuição da teologia nesse negócio todo? Eu acho que sim. E aí, o primeiro passo é compreender o alcance da missão. E eu vou me inspirar de artigos de 3 livros, eu vou citar para vocês. Um deles é de um holandês chamado Herman Dooyeweer, ele é do século XIX,
aliás, século XX, melhor dizendo, chama No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, estudo sobre a pretensa autonomia da razão, não é do pensamento filosófico, isso mesmo, editora Hagnus. É um livro de filosofia, ele era um jurista cristão e resolveu pensar o campo da filosofia numa perspectiva radicalmente cristã. Ele foi um dos poucos acadêmicos, pensadores protestantes que elaboraram uma vasta obra fundamentalmente cristã. A Hagnus publicou esse livro em português, que é uma introdução de um grande volume chamado Nova Crítica do Pensamento Teórico, uma resposta ao esquema do Immanuel Kant. Uma coleção enorme, e aí é uma introdução a ela. Um capítulo do livro Coalizão Cristã e Transformação, da editora Ultimato, e o outro capítulo da Fé Cristã e Cultura Contemporânea. A nossa conversa, esses caras, essa tradição, articula o pensamento missionário da seguinte forma: Cristo é o centro e a razão de tudo. A pessoa de Jesus Cristo exerce a sua soberania sobre as diversas áreas da vida. E Jesus expressa a sua soberania, o seu interesse, através de leis da criação. A sociedade e a criação como um todo apresentam uma diversidade que nós podemos experienciá-la na nossa trajetória na criação. Então Deus em Jesus, que é o cara que manda tudo, é o Senhor da criação, estabelece o seu domínio sobre o todo da vida. Esses caras pensaram teoricamente como isso poderia ser experienciado dentro de um raciocínio teórico. Jesus manda e governa sobre a criação através de leis da esfera física, ética, jurídica, econômica, social, histórica, lógica, psicológica e sei lá mais outras quantas a gente descobrir. Qual é o campo de interesse da pessoa de Jesus Cristo? Toda a criação. Jesus morreu para botar ordem no caos do universo. Jesus está reconciliando toda a criação. Então, há uma verdade de Deus para todos os aspectos da realidade criada. E ao longo da história, Deus, que está em missão, reconciliando essa confusão toda nele mesmo, levanta homens e mulheres e engaja a sua igreja para expressarem os sinais da reconciliação nas diversas dimensões da realidade criada. De cara, conforme essa tradição, a gente tem a seguinte compreensão: missão, o campo da missão é muito abrangente. Por quê? Porque ele responde ou está atrelado diretamente ao tamanho da soberania de Deus. E Deus manda onde Deus manda? No universo. Existe algum campo da realidade criada que a soberania de Jesus não alcança? Não, esse pensamento, essa tradição protestante diria. Não. Um professor universitário, acho que em 1837, se eu não me engano, ou 32, não me lembro, numa aula inaugural da universidade, disse aquela frase famosa: não há um só centímetro sobre tudo que Deus criou que Jesus não diga é meu. Jesus está interessado, derrama o seu sangue para redimir o todo da vida. Quais dessas dimensões da realidade criada é superior ou tem mais interesse na soberania de Jesus? Qual dessa demanda da realidade criada chama mais a atenção de Jesus? Nenhuma, todas elas chamam. Todas. Deus governa sobre todas. Está entendendo onde nós estamos chegando aqui? E aí a igreja de Jesus empreende o seu esforço, mobilizando homens e mulheres para servirem a esse Deus, Cristo, Jesus, nas diversas áreas da criação. Esse paradigma é libertador, porque aí o indivíduo é chamado por Deus para atuar numa esfera, na linguagem do Hermann Doive, na tradição dele, na esfera biológica, por exemplo, e ele vai lá para o hospital dele, ou vai abrir um hospital, ele se percebe como um ator da missão de Deus no mundo. E isso é tão poderoso para ele como o pastor que prega na igreja no domingo. E o pastor que prega no domingo se vê tão engajado na missão de Deus como um homem que é pai de família e pedreiro. E para Deus, todo mundo está na missão de Deus. Um pensamento como esse diz assim: se é cristão, meu irmão, não foge da raia não. Porque de tédio a gente não morre. Não morre. Você pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio.
Se você não se sente impelido por Deus a ter uma atuação na academia, é como se Deus falasse: tranquilo, mas a minha criação é maior que a academia. Nós temos pais, mães, avós, jardineiros, pedreiros, professores universitários. A gente tem um mundo de coisa para fazer. O alcance da missão é do tamanho do alcance do braço de Jesus na cruz. E ele abraçou tudo. Lembra do diabo chegando para ele: ei, vamos fazer um esquema aqui. Aí Jesus fala: que esquema, velho? Eu estou parafraseando, bem uma versão pós-moderna. Que esquema? Jesus fala: você acha que você é dono de alguma coisa? Dono do quê, velho? Aí na versão marcelista, Jesus teria falado assim: meu, fala com a minha mão, Satanás. Aqui eu sou o cara, você não está entendendo? Tudo meu. É tolice nossa ter um pensamento que tenta domesticar a missão de Deus. Tolo. Morre de tédio. Vai morrer. É tolice. Tem um homem chamado Chesterton que diz assim: a definição de loucura. Olha que legal. O cara entra num barco. Já viram uma jangada? Pensa uma jangada bem chinfrim. Aquela bem... Ele entra na jangada, vai pro meio do Oceano Pacífico, pega um copo desse de café, coloca lá o café na água do Oceano Pacífico, tira assim e fala assim: tá vendo? Quem disse que existem baleias? Vocês estão vendo uma baleia aqui nesse copo? Não. A água não é do Pacífico? É. Logo, as baleias não existem. Qual que é a definição desse raciocínio pro Chesterton? Loucura. Louco não é aquele que perdeu a razão, é louco que perdeu tudo, exceto a razão. A frase do Chesterton na ortodoxia. Loucura nesse sentido seria entender que o alcance de Jesus é apenas em uma determinada área. No nosso caso tupiniquim, a gente tem uma ênfase de acreditar que a soberania de Jesus tem mais sentido nessa esfera chamada pística da fé. Então Deus, missão, o evangelho, aí sim Jesus manda nesse negócio. Vou ser missionário. A nossa compreensão lógica é: vamos abrir igreja no Sudão, fugir do leão no Afeganistão. Aliás, não tem leão no Afeganistão, né? Fugir não sei das quantas. E aí é isso. Qual seria a definição chestertoniana dessa compreensão? Louco! A missão é maior. É de no mínimo isso aí, ó. E aí, eu lembro daquela frase que está na epígrafe de um capítulo do livro do Paul Festron. Chama Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não. Leia, da Ultimata, um livro bem bacana. Ele diz assim: o mundo espera dos cristãos que elevem as suas vozes tão alta e tão claramente e formulem o seu protesto de tal forma que nem mesmo a pessoa mais simples fique em dúvida quanto ao que estão dizendo. E mais, o mundo espera dos cristãos que rejeitem todas as arbitrações vagas e se coloquem firmemente diante do rosto sangrento da história. Já passou da hora da gente fazer uma teologia covarde, que acredita numa missiologia domesticada. A missão de Deus é selvagem. Não adianta tentar montar nesse cavalo selvagem, que ele vai quebrar tudo, porque tudo é dele. Acho que a nossa teologia pode ser mais ousada nesse sentido. A missão é a ação de Deus na história, no todo da criação. E aí Deus está empreendendo no mundo, chamando homens e mulheres para empreenderem nas diversas áreas da vida. Isso significa, na nossa perspectiva, cristão que tem noção desse Deus que está em missão, que é missionário, e aí ele percebe, tem noção que Deus está chamando ele. Toda missão é vocacional, toda, é um chamado. Toda missão, a compreensão de missão nossa é associada diretamente à vocação, porque a gente não está, como a Nalzina sempre fala, passando aqui nessa vida para tomar sol na praia. Também, para tomar sol na praia é super legal, mas não é só para ficar aqui vendo a banda passar, cantando coisas de amor e não sei o que lá. Não, a gente está aqui para ser inserido no mundo que Deus fez, para dar uma resposta de Deus para esse mundo. E aí Deus chama o sujeito, e o sujeito se percebe que fala: Deus está me chamando. E aí ele percebe que gosta de fazer conta, de fazer o negócio, 2 mais 2 é 4, não sei o que lá. E qual é a resposta cristã que a gente diria? Fala assim: meu amigo, vai procurar a tua turma, vai fazer engenharia, vai fazer matemática, vai pintar o set, literalmente, né?
Sabe por quê? Porque nessa realidade criada, é como se a gente olhasse esse desenho, que é só um modelo mental, mas ajuda a gente a pensar bastante coisa. Existem aspectos do caráter de Deus que só podem ser expressados em determinadas áreas da criação. Por isso eu diria para o artista, vai pintar. Porque tem alguma coisa do caráter de Deus que eu só consigo acessar na estética. Não é que você vai pintar para evangelizar as pessoas. Você vai pintar porque Deus é soberano sobre a esfera estética. Então vá produzir arte, e boa arte. Faça uma igreja, implante uma igreja lá no sertão, porque Deus está interessado em comunidades ativas, saudáveis, que entendem esse Deus que é dono de tudo. Mas uma pessoa cheia de crise falava comigo, eu dizia assim para ela, abre uma empresa, para de me encher a paciência, abre logo essa empresa. Graças a Deus eu abri uma empresa, porque Deus quer redimir a esfera do mercado com gente que vai trabalhar no mercado, e assim sucessivamente. E aí eu consigo abstrair ainda um desafio epistemológico na área do conhecimento. Acho que a gente precisa de uma teologia que constrói uma ponte crítica para diversas áreas da criação. Passou da hora, aliás, já estamos nessa hora. Teologia e ciência, arte, estética, e aí? Como é que a gente articula um pensamento unificado, atrelado à soberania de Deus, para as diversas áreas da criação? É um conhecimento acadêmico que mobiliza os santos para atuação nas diversas áreas da criação. Lembra que eu disse que essa instituição está a serviço da vocação de Deus para as pessoas? É nesse sentido que a gente está falando. Fazer teologia é estar em obediência à voz de Deus para os santos da criação. É uma teologia centrífuga. Se você é engenheiro ou gosta de matemática, lembra? Ela é uma força que joga a gente para fora, para o mundo. Não solipsista. Solipsista é um nome chique para quem olha o próprio umbigo. Bom, não sou teólogo, mas alguém deve ter uma resposta. Como é que a gente pensa a ciência? O teólogo diria para o cara, faça ciência aí a gente vai trocando ideia. Tem que ser assim. Vai ser cientista aí, a gente vai trocando ideia. Uma outra conclusão, um desafio missional, eu já citei antes, é pensar missão a partir da soberania de Deus sobre a criação. A gente articula a ideia de que existem, em última instância, 2 campos de missão. O primeiro campo de missão é quando eu e você acordamos todos os dias, olhamos para o espelho e falamos, oh meu Deus, esse sujeito eu olho para o espelho e falo assim, Deus, tem áreas da minha vida que são governadas pelo Estado Islâmico ainda. O Evangelho não entrou lá. Eu não penso como o Senhor pensa em alguns aspectos da minha vida. O Espírito Santo tem que me convencer do pecado, porque alguns lugares do meu coração ainda não são totalmente entregues à tua vontade. Então o primeiro campo de missão, em última instância, sou eu e você. E o segundo campo de missão, qual seria? A criação de Deus. Tudo que Deus fez. A missão é o empreendedorismo de Deus na criação. E aí a gente é chamado a empreender junto com Ele. E empreender nas diversas áreas da criação. Todo cristão é chamado a empreender com Deus no todo da criação. Todo cristão bota o pé nesse mundo para arranjar sarna, para se coçar, em outras palavras. Na estética, na teologia, na literatura, na educação de filhos, na igreja local, traduzindo a Bíblia, implantando igrejas em lugares não alcançados. É no todo da criação. E aí eu me lembro, encerrando aqui a nossa conversa, essa parte, o mundo não se tornou ateu porque os ateus pregaram arduamente, mas porque trabalharam arduamente. Quantas vezes eu vi um ateu pegar um banquinho de essas caixinhas de madeira, botar no meio da Praça da Sé, levantar e começar a berrar, Deus não existe. Já viram isso? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma pregação na praça de um ateu gritando, Deus não existe, arrependei-nos porque Deus não existe. Nunca vi. O Hans Huckmacher, ele faz essa questão também no livro dele, A Arte Não Precisa de Justificativa. Ele diz, então por que o ateísmo está corroendo a Europa pós-guerra? Está corroendo porque os cristãos pararam de trabalhar, segundo ele. Então, produzam bons livros,
façam boa música. Ele é da área da arte. Ele é um dos maiores eruditos em arte moderna ocidental do planeta e se autodeclarava: eu sou um missionário chamado por Deus para trabalhar na esfera estética. Nós produziremos arte de alta qualidade na perspectiva de que Deus tem pra gente na criação, porque foi isso que Deus fez pra gente fazer. A gente crê nesse negócio, e é por isso que você está aqui. Eu reforço essa ideia toda naquele texto de Colossenses 1:20. É um texto que a gente gosta muito no CAD, é quase um mantra. E diz assim, você deve saber de cor: e por meio dele quem? Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus que reconcilia tudo na criação dele mesmo. Esse é o centro da nossa atuação missionária. Esse é o centro da nossa teologia. Jesus reconciliando nele mesmo todas as coisas. Que essa instituição tem um papel fundamental nesse negócio, que despertem homens e mulheres numa compreensão profunda das suas vocações. Que a gente não tenha um erro epistemológico de qualificar ou de graduar qual dessas vocações é mais santa ou mais sagrada. Essa pergunta é bobagem, porque Deus é dono do barraco inteiro. É como se a gente tivesse aquelas perguntas: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Já viram essa pergunta? Quem veio primeiro? A jurídica, econômica, social? Qual que é mais santa? E a resposta de Cristo é: a pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é errada. Sabe por quê? Porque eu sou o dono da granja. Tanto faz, eu sou o dono da granja, tudo é meu, tudo para mim. Toda honra e glória para Jesus em tudo, na arte, na literatura, na família, na ciência e na teologia. Então é isso, pessoal. Você engaja nesse negócio que é de Deus. Você está aqui para isso. Amém? Obrigado.